Olá, amigos do canal Teologia Adventista, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal de estudo da Bíblia. Nós estamos começando a partir deste vídeo uma nova jornada, uma nova série de vídeos onde nós queremos estudar com você a carta de Paulo aos Romanos. Essa carta de Paulo foi escrita no ano 57 ao ano 58 e Paulo estava preso em Corinto quando ele escreve essa carta. Ele tem um público-alvo que é os judeus que se tornaram cristãos e também os gentios que se tornaram cristãos. Pessoas que se converteram ali no Pentecostes e foram divididas pelo mundo. E com isso, ele agora escreve uma carta para uma igreja que tem em Roma, mas ele não é o fundador dessa igreja. E os aspectos que serão apresentados nesta carta, do capítulo 1 até o capítulo 16, eles são básicos e importantes, estruturais para a nossa fé. E se você até hoje lia a carta de Paulo aos Romanos e não conseguia entender muito bem, nós estamos aqui fazendo essa série de vídeos e queremos estudar com você verso a verso. A cada vídeo nós queremos estudar um capítulo desta carta para entendermos melhor os aspectos, a intenção do autor Paulo ao escrever esta carta. Qual é o tema geral da carta aos Romanos? Ele quer apresentar a universalidade do pecado, ou a pecaminosidade universal e a graça salvadora do Senhor. Isso é que está entranhado em todos os 16 capítulos. Nós queremos cada vídeo trabalhar um capítulo. E olha só, nós temos aqui então na carta aos Romanos, verso a verso, um resumo dos temas de cada capítulo de Romanos que apresentamos para vocês, para que você possa se situar em cada capítulo. O que cada capítulo fala? Qual que é a ênfase do capítulo 2, do capítulo 3? Olha só, o capítulo 1, a ênfase é a degradação moral da humanidade. No capítulo 2, a ênfase é a culpa dos judeus e também a culpa dos gentios. Um contraste entre as duas. No capítulo 3, nós temos a universalidade do pecado e a justificação pela fé. No capítulo 4, a ênfase é a fé de Abraão como exemplo de justificação. No capítulo 5, a ênfase é Adão e Cristo, o primeiro Adão e o segundo Adão, a origem do pecado e a origem da graça. No capítulo 6, veremos a morte ao pecado e a nova vida em Cristo Jesus. No capítulo 7, veremos um conflito entre a carne e o espírito, um conflito entre a carne e a lei, a vontade da carne e a vontade de Deus. No capítulo 8, a vida no espírito e a vitória em Cristo. No capítulo 9, a eleição e o plano redentor de Deus. No capítulo 10, veremos a fé e a confissão para a salvação. No capítulo 11, a restauração de Israel e a inclusão dos gentios. No capítulo 12, nós veremos a vida consagrada e o serviço cristão. No capítulo 13, nós teremos a submissão às autoridades e o amor como cumprimento da lei. No capítulo 14, abordaremos a liberdade cristã e a consideração pelos fracos. No capítulo 15, a unidade entre os judeus e gentios para a glória de Deus. E no capítulo 16, saudações e advertências finais. Pois bem, nós estudaremos hoje o capítulo 1, nós usaremos a versão Almeida Revista e Atualizada, que é a tão conhecida ARA, para analisarmos os versos e entendermos as intenções, os porquês das frases que foram utilizadas por Paulo. Vocês notam aqui que eu tenho uma concorrência ao meu lado, não é mesmo? Ao redor aqui existem algumas maritacas, algumas aves, e é por isso que é provável que durante o vídeo você escute essas aves cantando. Será um fundo musical para nós aqui para o nosso estudo de Romanos, não é mesmo? Muito bem, vamos estudar o capítulo 1. Vamos para o verso 1 que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo quer autenticar o seu chamado, a sua credencial ministerial. Ele diz: eu sou apóstolo não porque eu queira, mas porque eu fui chamado por Deus. E ele apresenta isso, ele diz servo. A palavra servo é doulos em grego, que significa um servo no sentido de escravo. Naquela época existiam escravos, não é mesmo? Dos seus senhores. E ele diz que ele é servo para viver e agradar ao Senhor. Ele não é o líder, ele é aquele que serve. Ele é chamado para ser apóstolo. Onde nós vemos um pouco mais apresentando isso. No capítulo 9, que descreve a história dele no versículo 15, diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, como perante os filhos de Israel. Ele foi chamado por Deus para pregar o evangelho entre os judeus e entre os gentios, para pregar o evangelho para os reis da nação,
para pregar para todos os filhos de Israel. E Jesus mesmo o chama na estrada de Damasco. Agora, a carta de Romanos ela é uma carta irmã da carta de Gálatas. Paulo tanto aborda os mesmos temas em Romanos, como ele volta a abordar esses temas em Gálatas. Quando você estuda e está familiarizado com as cartas de Paulo, você verá que algumas cartas são irmãs de outras, ou seja, tem temas que são relacionados. Efésios você pode ler junto com aos Colossenses, Efésios com Colossenses, Romanos junto com Gálatas, e você pode ler Tito junto com Timóteo. Essas cartas são cartas irmãs. Então ele apresenta aqui em Gálatas 1, verso 15, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela graça. Paulo está dizendo, eu fui chamado antes mesmo de nascer. E em Damasco, Jesus apareceu para mim e me chamou. Então, se vocês têm alguma dúvida com respeito às minhas credenciais ministeriais, eu apresento para vocês que eu estou aqui habilitado a pregar para vocês, tá bom? E ele diz, eu fui separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho são as boas novas, como nós podemos ver que em Isaías diz que formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ele está dizendo, o servo vive para agradar o seu Senhor. Ele faz uma autodefesa da vindicação do seu apostolado e ele apresenta que ele foi separado para pregar sobre a justificação pela fé. Vamos ao versículo 2, o qual foi por Deus outrora prometido. O que foi prometido por Deus? O Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus foi prometido por Deus por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Ora, eu sou um pregador do Evangelho. Esse Evangelho ele foi prometido por Deus aos profetas. E eu aqui estou para anunciar esse Evangelho porque eu fui chamado para esse Evangelho. E aí você vê, temos Deuteronômio a citação de Deuteronômio capítulo 18, verso 15. Eu quero ler com vocês esse texto. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Aqui Moisés faz uma profecia dizendo que surgiria um profeta. E esse profeta seria Jesus, o Messias. Ainda nós podemos ver 2 Samuel 7,12. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, o que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Então esse profeta é Jesus, ele é prometido ali por Moisés, é falado aqui agora em 2 Samuel 7, verso 12, com Davi, dizendo assim, Davi, meu servo, preste atenção, eu vou cumprir a promessa que fiz a você. Você vai descansar, vai morrer, vai ser sepultado junto com seus pais, mas eu vou levantar da sua descendência um que será o meu servo, e ele é justo, eu lhe vai estabelecer o seu reino. Então esses textos apresentam de que, como diz aqui o texto, Paulo foi separado para pregar esse evangelho, e esse evangelho antigamente tinha sido prometido pelos profetas do Antigo Testamento. A essência do versículo 2 é a justificação pela fé em Cristo, é a realização das promessas. Quando Jesus vem e justifica a cada humanidade, e nós aceitamos essa justificação nos apegando à fé que temos nele, com isso nós vemos a concretização, a realização da justificação, a concretização, a realização das promessas que ele fez para nós. Versículo 3, com respeito ao seu filho, ao qual segundo a carne veio a descendência de Davi. Com respeito ao Filho de Deus, o Pai, Jesus Cristo, aquele que fez carne, assim como João capítulo 1 apresenta, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele veio da descendência de Davi, assim como lemos em 2 Samuel capítulo 7, verso 12. Paulo está exemplificando para a igreja, para as pessoas daquela época, de que Jesus realmente era o Messias, que ele tinha sido prometido e que ele veio ele foi enviado por Jesus para relatar isso, esse evangelho, de que Jesus é o cumprimento profético do Messias. Nós podemos analisar tanto na descendência de Maria como na descendência de José, e que nós vamos chegar em Davi. Tanto Maria como José eram descendentes de Davi. Então Jesus é puramente descendente de Davi. Onde nós vemos isso ainda também? Em Mateus capítulo 1, versículo 1, onde apresenta Jesus na genealogia vindo de Davi. Ainda você pode também contemplar Atos 2, verso 30, onde nós vemos o seguinte. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se sentaria no seu trono.
Então Davi era um profeta e recebeu de Deus essa promessa que nós lemos em 2 Samuel 7,12, de que um descendente dele assentaria no seu trono, ou seja, seria rei, o rei do reino da graça, para depois então ser o rei, sentar-se no rei do seu trono na glória. Então nós podemos ver isso sendo apresentado no versículo 13. Jesus é o Filho, ele é o cumprimento da descendência de Davi que viria. Verso 4, e foi designado Filho de Deus com poder. Que poder é esse? Atos 13:33, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo, segundo, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho e eu entronizei você como rei. Eu apresentei você às nações. Ele foi designado como Filho de Deus e com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Quando nós lemos aqui em Filipenses capítulo 2, nós entendemos um pouco melhor isso que é apresentado aí do Espírito de santidade que ele tinha. Que Espírito de santidade? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Paulo está enfatizando com precisão a santidade de Jesus. Segundo o Espírito de santidade, ele era realmente divino, ele é santo, ele é totalmente humano, mas totalmente divino. Ele não é um ser criado, é um ser que existe de toda a eternidade. Assim como o Pai é eterno, ele também é eterno. Assim como o Pai é onipresente, Jesus também é onipresente. Então ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos. Ele foi ressuscitado dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor e ele é Deus. No verso 5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Paulo está dizendo, eu recebi o apostolado por meio de Jesus. E ele apresenta isso em Efésios capítulo 2, capítulo 3, verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha, eu não sou digno de ser um apóstolo, ele está dizendo, porque eu sou o menor dos apóstolos. Eu persegui a igreja de Deus, não sou digno de ser chamado um apóstolo, mas eu fui chamado e enviado por Jesus. Apóstolo significa aquele que é chamado e enviado. E ele foi enviado por Jesus Cristo. O apóstolo tem prerrogativas importantes, porque a uns ele escolheu como apóstolos, como diz em Efésios capítulo 4, a uns escolheu como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Então, o apóstolo é aquele que ajunta para si todos esses talentos, todos esses dons. Um profeta não é apóstolo, mas um apóstolo pode ser profeta e tem prerrogativas de um profeta. O apóstolo Paulo falou e profetizou coisas que no Antigo Testamento não estavam escritas. Mas ele, como tendo a sua credencial de um apóstolo, ele apresenta as profecias. Não só ele, como também outros apóstolos apresentam profecias bíblicas. Então, entenda bem, o mestre não é um apóstolo, mas o apóstolo sempre é um mestre. Um pastor não é profeta, mas o apóstolo é tanto pastor como profeta, como tem todas essas prerrogativas e todos esses dons em si, porque ele é enviado por Deus. Ele recebeu pela graça esse apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé. E quando nós vemos ainda aqui Romanos capítulo 16, o capítulo 16 no verso 26 vai dizer assim, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre as nações. Ele obedece a Deus pela fé e estava incumbido de pregar para as pessoas que devemos obedecer pela fé. O que é obediência por fé? É quando você reconhece que Jesus pagou os seus pecados de vida passada e ele te coloca numa condição agora que essa graça vai te regenerar a sua mente, lhe dando a oportunidade para que você obedeça. Mas obedeça não baseado em seus próprios méritos, mas na fé que você tem em Cristo. Pela gratidão que você tem pelo que Cristo fez por você, você agora começa a obedecer. É uma graça que não só perdoa os pecados, mas ela regenera a sua mente, o seu corpo, o seu intelecto, para que o Espírito tome posse de você e você agora viva o Evangelho. Você
obedeça ao Senhor. E ele diz que essa pregação é entre os gentios. Então a justificação pela fé, ela leva à obediência. Pastor, mas aonde que está isso escrito na Bíblia? Você pode compartilhar comigo em Tito, capítulo 3, versículo 1. Tito, depois de Timóteo. Tito, capítulo 3, verso 5. Não por obra de justiça praticados por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele lava e regenera a nossa mente e renova-nos com o Espírito Santo, nos dando capacidade para obedecer por fé. Então isso que Paulo está dizendo, por meio de quem viemos a receber graça e apostolado de Jesus, e por amor do seu nome, amor do nome dele mesmo, nos deu a oportunidade de obedecer pela fé entre os gentios. Então a obediência por fé é um tema recorrente em toda a carta aos Romanos. Nós veremos isso ao longo do nosso estudo, dos nossos vídeos. Ainda você pode ver 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. A misericórdia de Deus, o que é misericórdia? É Deus nos tratar não como nós merecemos. Nós merecemos a morte, mas Ele nos dá vida eterna se crermos nele. E essa graça, ela regenera-nos para viver uma viva esperança, uma esperança viva, viver de acordo com o Senhor, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Porque Jesus ressuscitou, temos também a esperança de que com Ele também ressuscitaremos. Avançando agora para o versículo 6, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Há um chamado universal a todos, sem status social. Você é chamado para viver em obediência pela fé. Não é importante se você não é descendente de Abraão. O importante é que você creia que Jesus te justifica. É isso que está sendo apresentado. 1 Coríntios, nós vemos isso relatado no capítulo 1 e no versículo 9. Fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos chamados a uma comunhão com Jesus Cristo pelo que Ele fez por nós, uma comunhão com o Pai. Né? Em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, é apresentado algo semelhante quando diz no verso 4 assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus predestinou todos à salvação, mas Ele dá o livre-arbítrio para cada um escolher se quer a salvação ou não. Esse tema da predestinação vamos abordar um pouco mais no capítulo 9. Mas logo de imediato já digo para vocês, nós somos predestinados, o povo foi predestinado, todo o povo, toda a humanidade para ser salvo. Agora, nós temos um chamado especial para a missão. Então, a predestinação do povo judeu, do povo escolhido de Deus, é para a missão e não para a salvação. Deus quer salvar a todos, mas Ele deixa que cada pessoa escolha se quer ser salvo ou não. Quando voltamos para o versículo agora 7, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que esse capítulo apresenta então a santidade. A santidade aqui não é apenas uma questão moral, mas é o resultado da justificação e da transformação que a fé em Cristo opera. Então, o processo de santificação, nós vemos que a Bíblia fala muito de 3 pontos da salvação, não é mesmo? Alguns aspectos a Bíblia vai falar que nós fomos salvos, em outros momentos ela vai dizer que estamos sendo salvos, em outros momentos vai dizer que nós seremos por Ele salvos. Ou seja, está falando dos 3 pontos nesse processo de salvação, que é a justificação, quando Jesus morre por nós e Ele ressuscita, Ele nos justifica. E isso diz que Ele nos salvou na cruz. Mas vem o segundo momento, que é a santificação. É o processo em que Ele continua nos salvando, nos libertando do pecado, né? Tirando o pecado de nós. E em terceiro, a glorificação. Seremos um dia livres da presença do pecado. Então tem a justificação, a santificação e a glorificação. Então a santidade aqui não é apenas uma questão moral, mas o resultado da justificação e da transformação que a fé em Cristo opera. A graça ela traz paz ao coração do crente, eliminando a condenação e proporcionando então comunhão com o Senhor. A graça ela é a raiz e a paz é o fruto. Quanto mais você recebe a graça de Deus, mais você desenvolve o fruto
que é a paz. Você sente paz em Deus. A graça é a causa da salvação. A paz é o seu, então, resultado. Nós podemos ver em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui é apresentado de forma clara para nós o que está no versículo 7. Todos são amados de Deus, são chamados para ser santos, parte de uma grande família, a família de Deus. Hebreus, aqui um pouco antes, no capítulo 12, no verso 14, diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é uma parte do processo. Nós precisamos buscar santificação cada vez mais, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. O que é a santificação? É quando você entrega a sua vida ao Senhor e Ele começa a operar em você, fazendo você sentir nojo pelas coisas que você antes gostava, mas agora você não gosta mais. Você pode ver isso aqui em Ezequiel. No Ezequiel capítulo 36, no verso 26, é aquele texto bem conhecido que diz assim: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Mas como ele vai fazer isso? O verso 29 fala: Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias e farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E no verso 31 diz: Então vós lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Você vai notar aquilo que você fazia de errado antes no mundo e você vai sentir nojo daquilo que você fazia. Por quê? Porque é o Espírito Santo atuando em você e esse é o processo de santificação. E sem santificação, ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. Então esse é o ponto do versículo 7. Versículo 8, primeiramente dou graças a meu Deus, mediante a Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. A fé deles, então, era conhecida em todo o mundo e eles creem, fazendo com que os outros também creiam. A fé que eles têm, ela é visível entre as outras pessoas do mundo. E como eles têm fé, o povo, ao saber da fé deles, são influenciados e são animados pelo Senhor. Versículo 9, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, em quem eu sirvo no meu espírito, com todo o meu sentimento, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, no evangelho de seu Filho, boas novas de Jesus Cristo. É a minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então, Paulo ele apresenta a dedicação completa que ele tem à pregação do evangelho, né? Ele prega e vive o evangelho e reflete o cuidado, aqui reflete o cuidado pastoral que ele tem pelas igrejas, por todas as pessoas. Ele faz sempre menção dos romanos, aonde ele prega. E existe aqui então uma dedicação completa. Ele está animado, orgulhoso, feliz que aquele povo está se consagrando. No versículo 10, em todas as minhas orações suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Ele submete a sua vontade, o seu desejo, às mãos e à vontade de Deus. Ele quer ir visitar a igreja que está em Roma, mas ele não sabe quando ele poderá fazer isso. E ele é submisso à providência divina. Ele se coloca inteiramente nos caminhos de Deus, dizendo: eu quero visitá-los, mas que isso seja de acordo com a vontade de Deus, porque será uma ocasião oportuna para tal coisa. O verso 11, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Paulo, então, ele deseja estabelecer uma relação de reciprocidade com a igreja, e ele se refere ao fortalecimento espiritual em geral. Ele diz que nós mutuamente podemos fortalecer uns aos outros através de reunião, através do ajuntamento, do louvor juntos, do estudo da Bíblia juntos, onde nós podemos, então, compartilhar algum dom um com o outro. Quando nós vemos isso na Bíblia? Aonde? Em 1 Coríntios capítulo 12. Nós vemos aqui falando acerca dos dons espirituais. Eu quero ler com você do verso 4 ao 7. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então o Espírito Santo, ele se utiliza de muitas e muitas pessoas e dá uns dons. Dons para uns e dons para outros. Mas o fim, a finalidade, o propósito é conceder
Salvação, realização da obra de Deus, né? Porque Deus é quem opera em todos. O fim proveitoso é que as pessoas conheçam sobre Jesus e se convertam, né? Este é os dons. Então Paulo está dizendo, eu quero compartilhar com vocês alguns dons. Aquilo que eu aprendi, aquilo que eu recebi de Deus em visões, aquilo que eu aprendi estudando as profecias, aquilo que Deus tem me revelado dia após dia, eu quero compartilhar com vocês. Isso é repartir convosco algum dom espiritual. Quem sabe, à medida que vamos exercitando esses dons espirituais, Deus nos concede outros para que possamos crescer em capacidade e em utilidade para o avançamento do reino de Deus. Ainda o versículo 12, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua. Então nós vemos novamente ele falando da fé mútua, assim como ele trabalhou esse aspecto no versículo 11. Agora em 2 Coríntios, versículo 1, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, ele fala assim, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Consolar uns aos outros. Isso é recíproco. Isso é, nessa companhia, ele tem a oportunidade de fazer com que a fé seja mútua. A vossa e a minha fé. Né? Confortar uns aos outros na tribulação. Estar uns com os outros, ajudar a remover as angústias. A consolação que vem de Deus. E ela é completa quando estamos uns com os outros e pregamos a palavra. Mesmo? Então, voltando aqui, vocês veem que eu tenho aqui no meu estúdio, dando uma pausa aqui, este é um comentário de Romanos, né? São 2 volumes, um box aqui, escrito por James Dunn. Nós fizemos uso de pesquisa desse material e de vários outros materiais para trazermos aqui esse comentário pautado em algumas obras de teólogos, de pessoas bem estudadas sobre o assunto. Se você não tem, você pode adquirir essa coleção muito boa para você entender o Romanos, tá bom? E algumas das expressões que Paulo usa, que é típica apenas dele, né? São metáforas que ele usa, como metáforas da lavoura, metáforas de edifício, metáforas do casamento e vários outros metáforas. Metáforas do fruto, da colheita, tá bom? Agora, versículo 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. Atos 16, verso 7. Em alguns momentos, nós vemos que Paulo era impedido pelo Espírito Santo, como aqui em Atos 16, verso 7, quando ele quer ir para um local e o Espírito não o permite. Defrontando Mísia, tentamos ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, nos impediu. Em outro momento, ele queria ir a um local e ele diz, olha, passa logo a Macedônia. Ou seja, ele era guiado pelo Espírito Santo. Para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Conseguir um fruto, se eu pregar o evangelho e alguém se converter, ter mudança de vida, pessoas se envolverem na missão, isso tudo é fruto. Ou fruto do Espírito Santo sendo desenvolvidos na vida dos outros. E um ponto interessante que eu gostaria de fazer você pensar aqui. Quantas vezes tem muitas pessoas querendo praticar obras para receber a salvação, sendo que ao contrário, você recebe o Espírito porque os frutos é fruto do Espírito. Se os frutos são do Espírito, não são frutos seus, mas sim do Espírito. Então ele precisa habitar em você e eles se desenvolverão naturalmente. Você não faz esforços para demonstrar frutos. A bondade, a longanimidade, o domínio próprio, a alegria, a paz, a mansidão, isso tudo é resultado de uma entrega completa a Deus e da presença do Espírito Santo em nossa vida. O fruto aqui ele é crescimento da fé dos romanos quanto à expansão do Evangelho. Podemos dizer que é a recompensa esperada de suas atividades apostólicas, a conquista de novos convertidos e o fortalecimento da fé e da obediência daqueles que já criam. Isso tudo é frutos que ele queria ter entre eles. O verso 14, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Perceba que eu coloquei gregos em vermelho e sábios em vermelho, bárbaros e ignorantes em azul. Porque eles consideravam que os gregos eram pessoas que eram sábios, mas os bárbaros eram pessoas que não tinham sabedoria, eram ignorantes. E você vê isso em 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 16, onde diz assim, se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar
o Evangelho. Então, por isso ele diz que ele é devedor tanto a gregos como a bárbaros, ou seja, tanto pessoas mais estudadas como aquelas que tinham pouco estudo. Paulo se vê como devedor porque recebeu a graça e agora ele tem a responsabilidade de compartilhar esse tesouro com todas as outras pessoas. É isso que diz o versículo 14. Versículo 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho. Atos 28, verso 31. Pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então ele estava sempre pronto a anunciar o Evangelho, tanto entre vós, em Roma, também a vós em Roma. Ele diz, olha, estou disposto a ir para Roma pregar o Evangelho para vocês, porque eu não tenho medo, eu tenho intrepidez, não há impedimento algum para o Evangelho. Quando você está disposto a fazer a obra de Deus, não há impedimentos. Os impedimentos muitas vezes somos nós que colocamos, mas quando nos colocamos inteiramente nas mãos de Deus, Ele providencia os recursos e meios para pregarmos. Avançando então para o versículo 16. Pois não me vergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O poder transformador do Evangelho, é apresentado aqui. Deus ele é a fonte de salvação, mas ele salva por meio da mensagem do Evangelho, que é poderoso para transformar. Então Deus quer transformar as pessoas por meio do Evangelho. Aqui diz, o Evangelho é o poder de Deus. A palavra poder é dínamos, ou seja, dinamite. A esse poder de transformar de dentro para fora. O Evangelho entra aos ouvidos daquele ouvinte e ele escuta, ele é comovido pela mensagem sublime, rica, preciosa, e essa riqueza preciosa toma conta de seu ser e ele começa a ver uma mudança. Ele falava palavrões, palavras gírias, e ele começa agora a ter um linguajar cristão. Ele gostava de músicas mundanas, mas agora ele gosta de música sacra, porque o Evangelho transforma a pessoa. Ele muda sua mente, o faz uma pessoa mais mansa, mais compreensiva. Ele era medroso, mas agora pelo poder do Evangelho, pelo Espírito que habita nele, ele passa a ter intrepidez, ousadia, coragem. Não julga a sua vida como algo precioso, mas sim o Evangelho de Cristo. Esse poder de Deus é para a salvação de todo o que crê. Não é apenas do judeu, como pensavam eles, mas de todo o que crê. Lembre-se que Paulo está trabalhando esse aspecto aqui em Romanos, primeiramente nos primeiros capítulos, dizendo que não são somente os judeus que têm acesso à salvação e o perdão, mas todos os que creem, tanto os judeus, primeiramente os judeus, porque eles foram chamados para uma missão especial, mas também para os gentios. Então, não me vergonho do Evangelho. Em 1 Coríntios 1, verso 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A cruz, por mais que fosse reconhecida naquela época como um castigo muito vergonhoso, desumano, e que a pessoa que morria na cruz era considerada um nada na sociedade, ela poderia ser loucura para aqueles que se perdiam, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, porque ela nos concede o poder, ela nos dá acesso diretamente ao céu, ao Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Em Êxodo 9, verso 11, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. O Evangelho dá poder, e esse poder fazia com que Moisés tivesse o poder para enviar aquelas pragas sobre o Egito e sobre aquelas pessoas que não criam. É o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, do judeu e também do grego, como diz em João capítulo 1, o verso 12. João, verso 12, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos que receberem Jesus recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Primeiro somos filhos de Deus pela criação. E agora, mediante a obediência por fé, a fé em Jesus, nós passamos a ser filhos por adoção, porque Ele nos adotou mediante Jesus Cristo, a saber, aos que creem no seu nome. Quem crê no nome de Jesus tem esse poder. Se está precisando de poder na sua vida, o poder é concedido mediante o Evangelho. Creia no Evangelho e viva o Evangelho, você terá esse poder. Verso 17. Visto que a justiça, em Deuteronômio 6, verso 25, diz que justiça é obedecer à palavra de Deus. Muitas vezes nós temos muita facilidade em identificar o que significa ali pecado, mas muitas vezes não sabemos explicar. Quando eu chego nas igrejas por onde eu passo, eu pergunto,
O que é pecado? Todo mundo diz, pecado é transgressão da lei. Eu novamente faço a pergunta, o que é justiça? E as pessoas muitas vezes não sabem responder. Deuteronômio 6:26, será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Quando nós guardamos a lei e obedecemos a lei, nós praticamos então justiça. Então é bem verdade que nós não praticamos justiça em toda a nossa vida, mas se em alguns momentos guardamos os mandamentos, nesse momento que estamos obedecendo, estamos produzindo justiça. Só que essa justiça ela é incapaz de nos dar salvação, porque não conseguimos obedecer desde o primeiro dia de nossa vida até o último dia de nossa vida. Então, nós somos justificados pelo aquilo que nós não conseguimos fazer, somos justificados por Jesus Cristo, ou seja, acessamos a fé. Jesus, através de suas obras, ele cumpre os requisitos da lei e ele recebe para si as bênçãos disso. Mas ele não usa isso, porque quando ele morre a morte eterna. Então ele viveu e obedeceu e deveria receber a vida, mas ele obedece em tudo e recebe a morte. Se ele recebe a morte, sobra um crédito de vida. Esse crédito de vida eterna ele concede a nós que não merecemos. E como que eu e você temos certeza que podemos ter salvação em Cristo Jesus? Porque quando cremos que ele morreu por nós e que ele nos concede essa vida eterna de forma gratuita, nós estamos crendo nisso pela fé. Nós não vemos isso, mas nós acessamos isso pela fé. E isso é justificação pela fé. Jesus nos justifica e nós recebemos essa justificação porque cremos. Isso é justificação pela fé. Agora, quando nós entendemos e aceitamos isso, nós começamos a praticar as leis no processo de santificação. Cristo nos transformando, nos mudando, quando foi dito no versículo 16, né? Porque o poder do Evangelho, ele nos ajuda a sermos transformados, né? E visto que a justiça, então essa justiça, que é a obediência à lei, ela se revela no Evangelho. A justiça é aquilo que é contrário à injustiça. Injustiça é transgressão da lei de Deus, mas justiça é obediência. A justiça de Deus é revelada no Evangelho de fé em fé, como está escrito. Então o que seria fé em fé? Fé em fé é crescimento contínuo através da fé. Você cresce continuamente porque você tem fé. E a fé de hoje serve para poder manter você de pé hoje. Amanhã você tem que ter fé para você vencer as lutas da manhã. E isso é fé em fé. Então, visto que a justiça, ou seja, a obediência de Deus, se revela no Evangelho. Ou seja, a bondade de Deus, a justiça dele, se revela quando estudamos o Evangelho. E aí vamos crescendo dia após dia, como está escrito. Então a vida cristã não é apenas iniciada pela fé, mas é sustentada e vivida pela fé. O justo viverá pela fé. E aqui faz ilusão a Abacuque, capítulo 2, verso 4, que o justo viverá por sua fé. Ele precisa ter fé dia após dia. E Gálatas 3, verso 11 também diz a mesma coisa. Gálatas 3, verso 11 diz, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, ou seja, de fé em fé, crendo que Jesus deu de graça a salvação para ele, ele acessa essa graça mediante a fé que ele tem. E isso ajuda ele a viver na presença de Deus. O verso 18 fala, a ira de Deus se revela do céu. Então você vê que no versículo 17, a justiça se revela no Evangelho, que é a bondade de Deus. Agora a ira de Deus também se revela do céu, contra a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade por injustiça. O que seria isso? A ira consiste na santa reação do ser de Deus contra aquilo que é contrário à sua santidade. Não é explosão de raiva como nos aspectos e sentimentos humanos. Não está eivada de caprichos, não deve ser concebida em termos de explosão de ódio como nós seres humanos, aos quais a ira em nós muitas vezes é falada. Está frequentemente associado com os meios que Deus tem de lidar com o pecado. A ira de Deus só pode ser aplacada pela fé em Cristo e a aceitação da sua graça. E Deus ele está oferecendo a absolvição, mas aqueles que se recusarem a aceitar essa absolvição, eles serão condenados. Então, a justiça de Deus ela se revela pelo Evangelho, mas a ira de Deus se revela do céu contra aqueles que praticam o pecado, e o pecado é o que é contrário à justiça. Se Deus dá inúmeras oportunidades para a pessoa se arrepender, ele não se arrepende, então a ira de Deus, a condenação virá sobre essa pessoa. Nós podemos
analisar um pouco mais disso em Efésios capítulo 5. Nós vemos no versículo 6, capítulo 5, verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então existem os filhos de Deus, aqueles que foram adotados mediante a justificação de Cristo Jesus, e existem os filhos da desobediência, os filhos do diabo. Lembra quando Jesus ensinava para os fariseus e eles não aceitavam o que Jesus dizia? Ele diz, vós sois filhos do diabo, porque não faz o que eu vos falo. Não faz o que está escrito. Vocês falam, mas não praticam. E aí Jesus diz outras vezes assim, fazei o que eles falam, mas não fazeis o que eles fazem. Entendeu? Esses são filhos da desobediência. Não praticam aquilo que pregam. Não é mesmo? Em Colossenses capítulo 3, o versículo 6, ainda apresenta para nós o seguinte, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Percebam como diz para vocês, Colossenses diz a mesma coisa que Efésios, são cartas irmãs, que abordam os mesmos temas e aspectos teológicos. Verso 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, a revelação natural de Deus na criação, ela é suficiente para que os homens reconheçam a sua existência e o seu poder. No entanto, a humanidade em sua rebelião, ela escolhe ignorar ou suprimir esse conhecimento. E Deus, então, ele deixou sobre a sua obra que foi criada, ele deixou impressões digitais de quem ele é, do que ele faz. E ele se torna manifesto pelas coisas que ele criou. Nós podemos ter uma evidência disso em Salmos capítulo 19, você pode ler na sua Bíblia, o versículo 1 e 2, que fala, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela o conhecimento a outra noite. Então nós podemos ver as impressões digitais de sua glória que se tornam manifestos, e é por isso que depois no versículo 20 vai dizer assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Ninguém pode alegar ignorância em relação à existência de Deus, tendo a natureza como revelação expressa da divindade, do poder de Deus. Quando olhamos para a natureza, quando olhamos para a maneira que Deus se revela ao ser humano através da consciência, em tudo isso vemos de que os homens são indesculpáveis. Muitos que não conheceram o Evangelho ainda assim serão indesculpáveis porque tinham a lei da liberdade, a natureza e tudo o que ele fez. Porque na sua criação pode-se ver a sua divindade, pode-se reconhecer desde o princípio do mundo, pode ser percebido nas coisas criadas de que Deus é supremo, é poderoso, é um Deus invisível que se relaciona com o homem. Os homens são indesculpáveis por isso. Salmo 97, verso 6. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Todos os povos veem a glória de Deus. Todos os povos em todas as realidades. Eu deixo aqui um incentivo para que você leia o livro O Fator Melquisedeque. Nesse livro, o autor, Don Richardson, ele apresenta de como Deus se manifesta em todos os povos ao longo dos anos. Povos chineses, japoneses, os incas, os maias, astecas, em todas as culturas, budistas, animistas, de todos os meios, eles têm a oportunidade e conheceram um único Deus, uma história semelhante à que nós entendemos da Bíblia. Leia esse livro, você vai se maravilhar, assim como eu me maravilhei. Muito bem, ninguém pode alegar então ignorância em relação à existência de Deus, tendo a criação. Versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Muitas pessoas quando leem esse texto aqui falam assim, não, então essas pessoas elas são pecadoras e elas se desviam cada vez para o mal, então Deus agora fez com que elas se tornassem nulas, ou seja, por mais que elas queiram entender, elas não vão entender porque Deus não permite mais com que elas entendam, não permita mais que elas mudem. Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto diz que elas se tornaram nulas em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O conhecimento de Deus ele foi recusado de tal forma, e isso levou a uma degradação progressiva na compreensão espiritual. Quanto mais o Espírito Santo ele impressiona alguém,
e essa pessoa vai rejeitando, ela se torna uma pessoa empedernida, insubordinada, uma pessoa irrecuperável. Irrecuperável porque não é mais recuperada pelo Espírito de Deus, porque não dá mais abertura para o Evangelho, não se entrega à mensagem. E com isso, o conhecimento de Deus foi recusado, e isso levou a uma degradação espiritual que é cada vez mais regressiva, tá? A compreensão espiritual deles se torna cada vez menor, a capacidade para entender sobre Deus. Quanto mais a pessoa se afunda no pecado, mais enlameado pelo pecado ele fica, mais difícil fica para contemplar as coisas magníficas de Deus. O verso 22 fala assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Os mais cultos sem Deus são considerados loucos diante do Senhor. E aqui nós podemos ver que há uma crítica ao antropocentrismo e ao humanismo. No humanismo, as pessoas pensam que o ser humano será a razão para tudo, que o ser humano conseguirá trazer soluções para tudo, mas aqui diz que inculcando-se por sábios, quem se considera sábio, que não tem Deus no coração, se torna louco. O louco é aquele que desconsidera Deus. Por mais que ele seja sábio, tenha doutorado, se ele desconsidera a palavra do Senhor, se ele desconsidera a existência de Deus, ele é um louco mediante a Bíblia. E onde nós vemos isso? 1 Coríntios também, no capítulo 1, verso 20, que diz: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Ou podemos ver no capítulo 3, verso 19, que diz: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Aquilo que é considerado sabedoria dos homens é considerado loucura para Deus. E aquilo que é considerado loucura para os homens é considerado sabedoria diante de Deus. O mundo vai dizer algo que é totalmente contrário aos ensinos bíblicos. A Bíblia diz: se prepare para encontrar-se com o seu Deus. O mundo diz: que nada, você só vive uma vez, então aproveite. Por que rejeitar os prazeres da carne? Só se vive uma vez. A palavra de Deus diz: o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e ambos, o homem e a mulher, se unirão e se tornarão uma só carne. Mas o que a sabedoria humana diz? Que é a realização sexual restringida que traz problemas psicológicos e traumas mentais. O mundo diz: a regra de ouro é quem tem ouro faz as regras. Só que a palavra de Deus diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Perceba que há um contraste muito grande entre a sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus. A natureza e os homens dizem que o aborto não é errado, não é contra a lei, porque na verdade é a eliminação, um amontoado de células que não tem importância. Mas Deus diz pela sabedoria divina: Deus me conhecia quando estava no útero de minha mãe. A sabedoria de Deus se opõe à sabedoria humana. Avançando para o versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Quando vamos para Êxodo 32, o versículo 8 fala: e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e os adorou, e os sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. A capacidade que o homem tem de, em vez de adorar ao Criador, eles adoram criaturas, répteis, quadrúpedes, aves. Eles mudaram a glória de Deus incorruptível à semelhança da imagem de homens corruptíveis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Isso significa que Deus ele permite que os homens colham as consequências naturais de sua rebelião. Ao rejeitar a verdade de Deus, os homens são abandonados às suas próprias paixões, o que leva à degradação moral e à degradação também espiritual. Esse abandono é visto como uma forma de juízo. O estado de degradação em que a sociedade se encontra já é uma retribuição divina, é uma manifestação temporal do seu juízo. Enquanto as pessoas dizem que abandonaram ao Senhor e rejeitam cada vez mais, elas se tornam pessoas irrecuperáveis e elas já passam a colher nesta vida um castigo. Como diz o texto, Deus entregou às imundícias, às concupiscências, as consequências, estão desonrando o seu próprio corpo e estão colhendo degradação moral e espiritual. Há um abandono da parte de Deus que já é um juízo sobre eles de forma atual. Ainda quando analisamos
ou Efésios capítulo 4, 19, diz: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Eles cometem toda sorte de impureza, se tornando insensíveis e se entregando à dissolução, à maldade. Ainda Salmos 81, verso 12, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Você quer viver de maneira inadequada? Não, eu tenho mostrado para você que esse não é o caminho. Esse caminho vai te levar a muitos sofrimentos e muita tristeza. Mas se você quer, eu vou deixar você andar por este caminho, como diz aqui o texto. Vou deixar você andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos, então você verá onde isso vai te levar. Em outras palavras, é isso. O versículo 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. É o ápice da rebelião espiritual, colocar coisas criadas como ídolos, né? Seja ídolos físicos ou ideias humanas, colocar isso no lugar de Deus é o ápice da rebelião espiritual. E esse tipo de idolatria, meus queridos, é a essência do pecado que distorce a verdade e leva à adoração do que é passageiro, do que é corruptível, em vez de adorar aquilo que é eterno, aquilo que é incorruptível, como é Deus. E nisso nós podemos ver Isaías apresentando capítulo 44, verso 20, onde diz assim: tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer: não é mentira aquilo em que confio? Não é mentira aquilo em que confio? Perceba, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Eles estão enganados, iludidos. Adoraram e servindo a criatura em lugar do Criador. Adorando diante de imagens criadas. Olha só que coisa horrível. Se você é um ser racional, e eu também sou um ser racional, eu preciso adorar aquele que me criou. Eu não posso adorar coisas criadas. Quando eu adoro uma imagem de barro, de pedra, de bronze, de prata, que é inanimada, eu estou me rebaixando o nível que Deus me colocou de governar sobre as coisas que foram criadas. Ele diz que Deus deu domínio sobre o homem, aos animais e aquilo que era criado para que ele dominasse e cuidasse do jardim. O aspecto de ter o domínio sobre as mãos dos homens não significa que o ser humano pode destruir aquilo que Deus criou, mas que ele precisa cuidar e preservar. Avançando então para o versículo 26 de Romanos, o versículo diz assim: por causa disso os entregou Deus às paixões infames. Perceba que o versículo 26, o versículo 24, todos esses versículos apresentam Deus entregando esses homens à imundícia. Por causa disso, os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Nós vemos que Levíticos 18, 22 apresenta ali o tipo de relação que Deus estabeleceu para o homem. Um relacionamento monogâmico, heterossexual. É isso que foi apresentado. Levíticos capítulo 18, o versículo 22. Com o homem não se deitarás, como se fosse mulher. É abominação. É apresentado em Judas, o capítulo 1, verso 7, ali a representação do que aconteceu com os sodomitas, aquelas pessoas que queriam abusar sexualmente daqueles anjos que foram enviados para ajudar a Ló e sua família. O verso 7 de Judas que diz: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então o modo natural foi o modo que Deus criou. Mas aqui nós vemos que o ser humano se entregou às suas paixões infames, suas relações íntimas contrárias à natureza, contrárias àquilo que Deus estipulou. O verso 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Olhem só, aqui em 1 Coríntios 6, o versículo 9, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Nenhum desses herdarão o reino de Deus. Então, os sodomitas e efeminados, com relação aqui à homossexualidade.
Nós precisamos amar o pecador, mas abominar o pecado. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Precisamos em todos os momentos não ter preconceito com as pessoas que têm essa tendência, mas precisamos mostrar para ele a palavra de Deus com amor e com cuidado, sem preconceito, sem desconsiderá-lo, sem desmerecê-lo, não é mesmo? E diz aqui que eles recebem em si mesmos a merecida punição de seu erro. Como assim recebem em si mesmos a punição de seu erro? Efésios capítulo 5, verso 5, que fala: sabeis, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. A avareza e a impureza também é considerada idolatria, e esses não têm o reino de Deus, não vivem para o reino de Deus e não terão. Se continuarem na prática desse pecado, não terão. É claro que qualquer pessoa que tem essa prática, que abandona esse pecado, que luta com essa tendência a vida toda, ele sim pode ser salvo, né? Porque ele não pratica o ato. Agora, a pessoa que vive praticando o ato e mesmo assim quer ser salvo praticando aquilo que é errado, não está demonstrando que foi salvo e recebeu o perdão de Deus. Quando recebemos o perdão de Deus, o nosso interesse é não continuar vivendo na prática do pecado. Quando continuamos vivendo na prática do pecado depois de termos pedido perdão, isso quer dizer em nossos atos que não nos arrependemos perfeitamente e plenamente. Percebe? Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Percebam, verso 24, verso 26, o versículo 28, todos falam sobre entregar. Deus entregou. Isso significa que Deus permite que os homens colham as consequências naturais de sua rebelião. Então, ao rejeitarem eles a verdade de Deus, os homens são abandonados às suas próprias paixões, o que leva à degradação moral e espiritual. Esse abandono, como eu disse agora há pouco, é visto como uma forma de juízo. O estado de degradação em que a sociedade se encontra hoje já é uma retribuição divina, é uma manifestação temporal do juízo divino. Nós vemos aqui em Efésios 4, no versículo 17 e 18, que a palavra de Deus diz assim: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. Essas pessoas estão alheios à vida de Deus, pela ignorância que vivem. Elas estão cada vez mais longes e a sua mente e o seu entendimento está sendo obscurecido porque estão entranhados no pecado e na prática do mal. E Provérbios 1, 24, mas por que clamei e vos recusastes? Por que estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror com a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho. Quando vos chegar aperto e angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Perceba que Paulo está fazendo alusão a esses textos do Antigo Testamento, como esse que acabei de ler com vocês em Provérbios 1, verso 24 até o versículo 31. Eles vão comer do fruto do seu próprio procedimento, vão colher as consequências das suas próprias ações, irão se fartar dos seus próprios conselhos. Coisa magnífica ver um texto se conectando com o outro em toda a Bíblia, o propósito de Deus. Verso 29, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. Aqui estão então as consequências dessas vidas longe de Deus. O verso 30, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Essa lista está mais completa em 2 Timóteo 3, do verso 2 ao 4, que diz que eles seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O verso 31 diz que são insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. 2 Pedro 2,14 diz: tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engordando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus,
de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam aqueles que assim procedem. Este verso mostra a gravidade da condição espiritual daqueles que, mesmo conhecendo a justiça de Deus e sabendo dos seus atos, são dignos de morte. Eles continuam então a praticar esses pecados, mesmo sabendo da injustiça, mesmo sabendo da maldade, mesmo sabendo que seus atos são dignos de morte, eles continuam a praticá-los e até aprovam aqueles que fazem o mesmo. Essa aprovação do mal, ela é a evidência de uma mente completamente obscurecida, onde o pecado não apenas é praticado, mas também ele é celebrado. Ele é celebrado em suas vidas, em suas práticas, em seu cotidiano. Então nós vemos em Romanos 1 uma descrição poderosa da depravação humana e da necessidade do evangelho que pode transformar essas pessoas. Então há uma degradação moral de toda a humanidade aqui sendo apresentado. O capítulo começa com a afirmação do poder transformador do evangelho e se move para uma descrição da rejeição deliberada de Deus por parte da humanidade, resultando em uma degradação moral e espiritual progressiva. Isso destaca a justiça de Deus, porque quando o pecado da humanidade ele fica em evidência, isso apresenta em ênfase a justiça de Deus. Fica em evidência a justiça de Deus mediante a justiça humana. Quando as pessoas veem violência, nós vemos a necessidade de bondade. Mas não quer dizer que a violência precisa progredir para compreendermos a bondade de Deus, né? Isso destaca a justiça de Deus e a necessidade universal de justificação pela fé. A rejeição da verdade de Deus leva ao pecado, leva à condenação, mas o Evangelho oferece uma solução em Cristo Jesus. Você hoje pode receber essa justiça de Cristo Jesus e você, conhecendo os procedimentos do Deus eterno, reconhecerá que o Evangelho também foi dado para você, assim como foi dado para os judeus. A missão de Paulo é apresentar tanto para os judeus como para os gentios que você acesse a salvação de Cristo mediante a sua fé. Tem você fé em Jesus? Quer estar mais conectado com Deus? Creia em Jesus. Estude sua palavra. Alimente-se da verdade e você permanecerá. Ouvirá uma voz por trás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Que o eterno Deus abençoe você e nós nos vemos no próximo vídeo do capítulo 2 para analisarmos verso a verso. Até lá!